Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 25. Se tivesse sido uma voz masculina, Tess teria gritado. Ela conseguiu evitar o berro, mas se virou tão rápido que perdeu um pouco o equilíbrio. A mulher que estava na chapelaria muito magra, e que não podia ter mais do que 1,60 metros, piscou, surpresa, e deu um passo para trás. Opa, calma. Você me assustou, disse Tess. Percebi. O rosto minúsculo e perfeitamente oval da mulher era emoldurado por cabelos pretos e volumosos, e havia um lápis saindo deles. Seus olhos azuis pungentes não combinavam muito um com o outro. Uma garota estilo Picasso, pensou Tess. Eu estava no escritório. Você é a moça do Expedition ou a do Honda? Do Expedition. Trouxe algum documento? Sim, 2, mas somente um com foto. Meu passaporte. Os outros estavam na bolsa. Minha outra bolsa. Achei que era isso que poderia estar aqui com você. Não. Sinto muito. Será que você não a enfiou embaixo do banco ou coisa assim? Nós só olhamos o porta-luvas. E é claro que não podemos fazer nem isso quando o carro está trancado. O seu não estava, e seu número de telefone estava no cartão do seguro. Mas você provavelmente sabe disso. Talvez encontre a bolsa em casa. A voz de Betsy sugeria que isso não era muito provável. Um documento com foto vai servir, se der para identificar você. Betsy conduziu Tess a uma porta nos fundos da chapelaria. E então elas seguiram por um corredor estreito e sinuoso que margeava o salão principal. Havia mais fotos de bandas nas paredes. Em certo ponto, elas passaram por um lugar com odor de cloro que fez arderem os olhos e a garganta irritada de Tess. Se você acha que o banheiro está fedendo agora, tem que aparecer aqui quando a casa estiver lotada, comentou Betsy, e então acrescentou. Ah, me esqueci, você esteve aqui. Tess não comentou nada. No fim do corredor, havia uma porta com uma placa indicando apenas funcionários. A sala atrás dela era grande, agradável e banhada pela luz do sol. Havia uma foto emoldurada de Barack Obama pendurada na parede, e logo acima um adesivo com o slogan Sim, nós podemos. Tess não via o táxi. O prédio estava na frente, mas dava para ver a sombra do veículo. Isso é bom. Fique aí onde está e ganhe suas 10 pratas. E, se eu não sair, não entre. Apenas chame a polícia. Betsy foi até a escrivaninha no canto e se sentou. Me mostre seu documento. Tess abriu a bolsa, tateou, ignorando a arma, e pegou o passaporte e o cartão da Authors Guild. Betsy deu uma olhada rápida na foto do passaporte, mas, quando viu o cartão da associação, arregalou os olhos. Você é a moça dos livros da Sociedade de Tricô. Tess sorriu corajosamente. Seus lábios doíam. Culpada. A voz soou abafada, como se ela estivesse se recuperando de um forte resfriado. Minha avó adora seus livros. Muitas avós adoram, disse Tess. Quando os livros conquistarem a próxima geração, a que não está atualmente aposentada, vou comprar um chantiel na França. Essa brincadeira costumava arrancar um sorriso. Mas esse não foi o caso da Sorta Neil. Espero que isso não tenha acontecido aqui. Ela não especificou o que, nem precisava. Tess sabia do que a mulher estava falando, e Betsy Neil sabia que ela sabia. Tess pensou em recontar a história que inventara para Patsy, o detector de fumaça apitando, o gato, o tropeção, a pancada contra o pilar da escada, mas não se deu ao trabalho. Aquela mulher tinha um jeito competente e eficiente, e provavelmente ia estar gerir o mínimo possível durante o horário de funcionamento, mas dava para ver que não alimentava ilusões quanto ao que às vezes acontecia ali à medida que as horas avançavam e os clientes ficavam mais bêbados. Afinal, ela era responsável por chegar cedo ao local nas manhãs de sábado e fazer as ligações de cortesia. E provavelmente já ouvirá sua parcela de desculpas do dia seguinte, que incluíam tropeços à meia-noite, escorregões no banho, etc, etc. Não foi aqui, disse Tess. Não se preocupe. Nem no estacionamento. Se você teve problemas por lá, terei que pedir ao Sr. Humble para conversar com a equipe de segurança. O Sr. Humble é o dono,
E a segurança deveria checar os monitores de vídeo regularmente em noites movimentadas. Aconteceu depois que eu saí daqui. Agora tenho mesmo que fazer uma ligação anônima, se ainda pretendo contar o que houve. Porque estou mentindo, e ela vai se lembrar. Se ela ainda pretendia contar, claro que sim. Certo. Sinto muito. Betsy fez uma pausa, parecendo em conflito consigo mesma. Então disse: não quero ofender você, mas você não tem nada a ver com um lugar como este, para começo de conversa. As coisas não acabaram muito bem para você. Se isso chegar aos jornais, bem, minha avó ficaria muito desapontada. Tess concordou. E porque sabia florear uma história convincentemente, afinal, era esse talento que pagava as contas, foi o que ela fez. Um namorado idiota é pior que uma presa de serpente. Acho que a Bíblia diz isso. Ou talvez o Dr. Phil. De qualquer forma, eu terminei com ele. Várias mulheres dizem isso, depois amolecem. E um cara que faz isso uma vez, vai fazer de novo. Sim, eu sei, fui muito idiota. Se você não está com a minha bolsa, o que tem aí? A sorta Neil girou na cadeira. O sol brilhou em seu rosto, iluminando por um instante aqueles incomuns olhos azuis. Abriu uma das gavetas do arquivo e pegou o Tom. Tess ficou maravilhada ao ver seu velho companheiro de viagens. Não consertava tudo o que tinha acontecido, mas era um passo na direção certa. Não devemos tirar nada dos carros dos clientes, apenas pegar o endereço e o número do telefone, se conseguirmos, e então trancá-los, mas não quis deixar isso lá. Os ladrões não se importam em quebrar janelas para pegar algo que chame a atenção, e isto estava bem em cima do painel. Obrigada. Tess sentiu as lágrimas brotarem por trás dos óculos escuros, e se esforçou para controlá-las. Foi muito gentil da sua parte. Betsy Neal sorriu, o que fez seu austero rosto de sorta, extremamente profissional, ficar radiante por um instante. Não há de quê. E quando seu namorado vier rastejando de volta, pedindo uma segunda chance, pense na minha avó e em todas as suas leitoras fiéis, e diga: de jeito nenhum, cara. Ela ficou pensativa. Mas faça isso com uma corrente na porta. Porque um namorado idiota é realmente pior que uma presa de serpente. É um bom conselho. Olhe, preciso ir agora. Pedi ao taxista para esperar até eu ter certeza de que conseguiria pegar meu carro. E isso poderia ter sido tudo. Realmente poderia. Mas então Betsy perguntou, com um acanhamento apropriado, se Tess se importaria em dar um autógrafo para sua avó. Tess lhe disse que era claro que não e, apesar de tudo o que havia acontecido, observou, achando graça, Betsy procurar um pedaço de papel timbrado e usar uma régua para tirar a logo da Destarger do alto antes de passá-lo por cima da mesa. Você pode escrever para Mary, uma grande fã? Tess podia. E, enquanto colocava a data, ocorreu-lhe uma nova história. Um homem me ajudou quando meu namorado e eu estávamos, você sabe, discutindo. Se não fosse por ele, eu poderia ter ficado muito mais machucada. Sim, poderia até mesmo ter sido estuprada. Eu gostaria de agradecer, mas não sei o nome dele. Duvido que eu possa ajudar você com isso. Eu apenas trabalho no escritório. Mas você mora por aqui, certo? Sim. Eu o encontrei em uma pequena loja seguindo a estrada. A Gas e Dash. Acho que esse é o nome. Foi onde meu namorado e eu discutimos. Foi por causa do carro. Eu não queria dirigir, nem deixar que ele dirigisse também. Brigamos por causa disso durante todo o caminho até a loja. Enfim, esse cara apareceu em uma velha picape azul com massa em volta dos faróis. Durepoche? Acho que esse é o nome. Falou, sabendo muito bem que era isso mesmo. Bem, me lembro de ter pensado, quando ele saiu do carro, que não parecia dirigir a picape, e sim vesti-la. Quando Tess entregou o papel autografado por cima da mesa, viu que Betsy Neal agora sorria. Ah, meu Deus, acho que sei quem ele é. Sério, ele era grande ou muito grande. Muito grande, disse Tess, sentindo uma felicidade cautelosa que não parecia localizada em sua cabeça, mas no meio do peito. Era como ela se sentia quando as pontas de uma trama excêntrica começavam a se unir, firmes como as alças de uma linda bolsa. Ela sempre ficava ao mesmo tempo surpresa e nada surpresa quando isso acontecia. Não havia satisfação igual. Você notou se ele usava um anel no dedo mínimo? Com uma pedra vermelha. Sim, como um rubi. Só que grande demais para ser de verdade. E um boné marrom. Betsy assentiu. Com manchas brancas. Ele usa essa porcaria há 10 anos. É do gigante do volante que você está falando. Não sei onde ele mora, mas é por aqui, deve ser de Coleviche ou Nestor Falls. Eu o vejo pela região, no supermercado, na loja de ferramentas, no Walmart, lugares assim. E quando a gente o vê, não dá para esquecer. O nome verdadeiro dele é alguma coisa em polonês. Sabe, um daqueles sobrenomes difíceis de pronunciar. Strelkovic, Sankovic, algo assim. Aposto que posso achá-lo na lista telefônica, porque ele e o irmão têm uma transportadora. Alcline, acho que é esse o nome. Ou talvez Eagle Line. Só sei que o logo tem um pássaro. Você quer que eu procure? Não, obrigada, disse Tess, de maneira gentil.
Você já ajudou bastante, e o taxista está esperando. Certo. Agora faça um favor a si mesma e fique longe desse seu namorado. E longe da Stagger. É claro que, se contar a alguém que lhe disse isso, eu vou ter que matar você. Justo, disse Tess, sorrindo. Acho que eu mereceria isso. Na porta, ela se virou. Pode me fazer um favor? Diga. Se você encontrar alguma coisa em polonês pela cidade, não comente que falou comigo. Ela abriu um sorriso ainda maior. Seus lábios doeram. Mas continuou sorrindo mesmo assim. Gostaria de fazer uma surpresa. Quero lhe dar um presentinho. Ou algo assim. Sem problema. Tess demorou um pouco mais. Adorei seus olhos. Betsy deu de ombros e sorriu. Obrigada. Não combinam muito um com o outro, não é? Isso costumava me deixar constrangida, mas agora você já se acostumou com eles, afirmou Tess. Fazem parte de quem você é? Acho que sim. Até consegui alguns trabalhos como modelo quando tinha 20 anos. Wasabi. Às vezes é melhor não deixar que certas coisas façam parte de nossa vida. Como homens de gênio ruim. Quanto a isso, Tess concordava totalmente. Capítulo 26. Ela se certificou de que seu expedition pegaria, então deu uma gorjeta de $20 ao taxista, em vez de 10. Ele lhe agradeceu, feliz da vida, e saiu na direção da I-84. Tess o seguiu, mas não sem antes plugar Tom no isqueiro e ligá-lo. Olá, Tess, cumprimentou Tom. Vejo que vamos viajar. Vamos para casa, Tommy, disse ela. E saiu do estacionamento, consciente de que dirigia com um pneu que fora colocado pelo homem que quase a matara. Há alguma coisa em polonês. Aquele caminhoneiro filho da puta. Só vamos fazer uma parada no caminho. Não sei no que está pensando, Tess, mas é melhor tomar cuidado. Se ela estivesse em casa, e não no carro, teria sido Fritz que diria isso, e Tess também não acharia estranho. Ela inventava vozes e conversas desde a infância. Embora aos 8 ou 9 anos tivesse parado de fazer isso em público, a não ser que quisesse criar algum efeito cômico. Também não sei no que estou pensando, disse, mas não era exatamente verdade. Mais à frente ficava a interseção da US 47 com a loja Gas e Dash. Tess ligou a seta, virou e estacionou em frente aos 2 telefones públicos na lateral do prédio. Viu o número da Royal Limousine na parede de concreto empoeirada entre eles. Os números pareciam meio tortos e inclinados, escritos por um dedo trêmulo. Sentiu um calafrio subir pelas suas costas e passou os braços em volta do corpo, abraçando-se com firmeza. Então saiu e andou até o telefone que ainda funcionava. A plaquinha com as instruções estava meio arranhada, talvez por um bêbado com uma chave de carro, mas ainda dava para ler a informação mais importante, ligações gratuitas de emergência. Apenas tire o fone do gancho e aperte os números 911. Mole, fácil, fácil. Ela apertou o 9, hesitou, apertou o 1, e então hesitou novamente. Visualizou uma pinata e uma mulher pronta para acertá-la com um bastão. Em breve, tudo desabaria nela. Seus amigos e colegas saberiam que havia sido estuprada. Pads MC Klein descobriria que aquela história de tropeçar em Fritz no escuro tinha sido uma mentira motivada pela vergonha, e que Tess não confiava nela o bastante para contar a verdade. Mas isso não era o mais importante. Ela achava que poderia aguentar um pouco de escrutínio público, principalmente se isso impedisse que o homem que Betsy Neal chamara de gigante do volante viesse a estuprar e matar outra mulher. Tess percebeu que até mesmo poderia ser vista como uma heroína, algo que teria sido impossível até mesmo de considerar na noite anterior. Quando urinado ia a ponto de fazê-la chorar e sua mente não parava de voltar para a imagem de sua calcinha roubada no bolso da frente do macacão do gigante. Só que, Wise, quanto a mim? Perguntou ela de novo. Falava bem baixinho, enquanto olhava para o número de telefone escrito na poeira. O que eu ganho com isso? E pensou, eu tenho uma arma e sei usá-la. Colocou o telefone no gancho e voltou para o carro. Olhou para a tela de Tom, que mostrava a interseção da Stag Road com a Rota 47. Preciso pensar melhor nisso, disse ela. O que há para se pensar? Perguntou Tom. Se você o matar e for pega, vai para a cadeia. Estuprada ou não? É sobre isso que preciso pensar, respondeu Tess, e entrou na US 47, que a levaria para a I-84. O tráfego na autoestrada estava tranquilo para uma manhã de sábado, e estar atrás do volante de seu expedition era bom. Reconfortante. Normal. Tom ficou quieto até ela passar pela placa que dizia saída 9, Stoke Village a 3 quilômetros. Então ele disse, você tem certeza de que foi um acidente? O quê? Tess tomou um susto. Ela havia escutado as palavras de Tom saindo de sua boca, pronunciadas com a voz grave que sempre usava para a metade inventada de suas conversas de faz de conta. Era uma voz bem parecida com a verdadeira voz robótica de Tom, o Tom. Mas não parecia um pensamento seu. Você está dizendo que o desgraçado me estuprou por acidente? Não, respondeu Tom. Estou dizendo que,
Se fosse por você, teria voltado pelo mesmo caminho da ida. Este caminho. Aí 84. Mas alguém teve uma ideia melhor, não é? Alguém conhecia um atalho. Sim, concordou ela. Ramona Norville. Ela pensou um pouco, e então balançou a cabeça. Mas isso me parece meio forçado demais. Amigo. Tom não respondeu nada. Capítulo 27. Ao sair da Gaz Dash, Tess planejara entrar na internet para ver se localizava uma transportadora, talvez pequena e independente, que atuasse em Coleviche ou em uma das cidades próximas. Uma empresa com o nome de um pássaro, provavelmente Hawk ou Eagle alguma coisa. Teria sido o que as senhoras de Willow Grove fariam. Elas adoravam seus computadores e estavam sempre mandando mensagens umas para as outras, como se fossem adolescentes. Fora isso, seria interessante confirmar se sua versão de investigação amadora funcionaria na vida real. Enquanto pegava uma das saídas da I-84, a 2,5 quilômetros de casa, decidiu que faria uma pequena pesquisa sobre Ramona Norville primeiro. Quem sabe ela poderia descobrir que, além de dirigir a Books e Brown Badges, Ramona era presidente da Sociedade de Prevenção de Estupros de Chicopee. Era até razoável. A anfitriã de Tess era claramente não apenas lésbica, mas sapatão. E mulheres assim não costumavam gostar nada de estupradores. Muitos incendiários são bombeiros voluntários onde moram, observou Tom quando ela entrou na sua rua. E o que isso quer dizer? Perguntou Tess. Que você não deveria eliminar nenhum suspeito com base em suas afiliações públicas. As senhoras da sociedade de tricô nunca fariam isso. Mas, de qualquer maneira, pesquise sobre ela na internet, sugeriu Tom com uma voz de fique à vontade que Tess não esperava. E que era ligeiramente irritante. Que gentil de sua parte me dar permissão, Thomas, disse ela. Capítulo 28. Mas quando estava no escritório, com o computador ligado, Tess ficou encarando a tela de boas-vindas da Apple por 5 minutos enquanto se perguntava se estava de fato pensando em encontrar o gigante e usar sua arma, ou se aquele era apenas o tipo de fantasia a que estão inclinados os mentirosos por profissão, como ela. Uma fantasia de vingança? Nesse caso, ela também evitava esse tipo de filme, mas sabia que eles existiam. Não se podia ignorar a cultura do próprio país a não ser se tornando uma pessoa totalmente reclusa, e esse não era o caso de Tess. Nos filmes de vingança, caras incrivelmente musculosos, como Charles Bronson e Sylvester Stallone, não perdiam tempo com a polícia. Eles pegavam os caras mal sozinhos. Faziam justiça com as próprias mãos. Você está com sorte hoje, vagabundo. Tess achava que até mesmo Jodie Foster, uma das graduadas mais famosas de Yale, havia feito um filme desses. Tess não conseguia se lembrar direito do título. Corajosa, talvez, era mais ou menos isso. A saudação no computador deu lugar à proteção de tela com a palavra do dia. A palavra que apareceu foi cormorão, que, por acaso, era um pássaro. Quando mandar suas mercadorias pela transportadora Cormorão, você achará que está nas nuvens, disse Tess na voz grave que fingia ser de Tom. Ela apertou uma tecla, e a proteção de tela desapareceu. Então entrou na internet, mas não abriu um site de busca, não de primeira. Primeiro acessou o YouTube e digitou Richard Widmark, sem saber por que tinha feito isso. Não de maneira consciente, pelo menos. Talvez eu só queira descobrir se o cara realmente merece ter fãs, pensou Tess. Ramona com certeza acha que sim. Havia vários vídeos. O mais visualizado era uma compilação de 6 minutos intitulada Ele é mau. Ele é muito mau. Centenas de milhares de pessoas tinham assistido. Havia cenas de 3 filmes, mas aquele que mais a perturbou foi o primeiro. Era um filme em preto e branco, de baixo orçamento, mas definitivamente um daqueles filmes. Até o título dizia isso, O Beijo da Morte. Tess viu o vídeo todo. Depois voltou para a parte de O Beijo da Morte 2 vezes. Widmark interpretava um assassino psicopata e sorridente que ameaçava uma senhora em uma cadeira de rodas. Ele queria uma informação. Onde está aquele seu filho dedos duros? E quando a senhora se recusava a falar? Sabe o que eu faço com dedos duros? Acerto bem na barriga deles, para que fiquem se contorcendo no chão, pensando no que fizeram. Mas ele não atirava na barriga da senhora. Ele a amarrava na cadeira de rodas com o fio de um abajur e a empurrava a escada abaixo. Tess saiu do YouTube, entrou no Bing, procurou pelo nome Richard Widmark e encontrou o que esperava, dada a força daquele pequeno vídeo. Embora ele tivesse feito vários filmes posteriores, quase sempre no papel de herói, tornou-se mais conhecido pelo papel do sorridente e psicótico Tommy Udo, de O Beijo da Morte. Grande coisa, disse Tess. Às vezes um charuto é apenas um charuto. E o que isso quer dizer? Perguntou Fritz da janela, onde se aquecia ao sol.
Quer dizer que Ramona provavelmente se apaixonou por ele depois de vê-lo interpretar o heróico xerife ou corajoso comandante de um encouraçado, ou algo do tipo. Pode ser, concordou Fritz. Porque se você estiver mesmo certa sobre a orientação sexual de Ramona, ela provavelmente não idolatra homens que assassinam velhinhas em cadeiras de roda. É claro. Bem pensado, Fritz. O gato, então, encarou Tess com um olhar cético e disse, mas talvez você não esteja certa sobre ela. Mesmo que não esteja, ninguém torce pelos bandidos psicopatas, afirmou Tess. Ela reconheceu como aquilo era estúpido assim que as palavras saíram de sua boca. Se as pessoas não torcessem pelos psicopatas, não continuariam fazendo filmes sobre um maluco com uma máscara de hóquei ou um cara queimado com lâminas no lugar dos dedos. Mas Fritz fez a gentileza de não rir. É melhor não rir mesmo, ameaçou Tess. Se sentir vontade, lembre quem é que enche sua vasilha de comida. Ela entrou no Google, pesquisou o nome de Ramona Norville e obteve 44 mil resultados. Depois acrescentou Chicopee na busca e chegou ao número mais razoável de 1.200 resultados, embora soubesse que, mesmo entre esses, encontraria vários que não tinham nada a ver com o que queria, por alguma coincidência. O primeiro resultado relevante estava no Weekly Reminder, de Chicopee, e tratava da própria Tess. A bibliotecária Ramona Norville apresenta a Sexta-feira de Willow Grove. Aí estou eu, a atração principal, murmurou Tess. Um viva para Tessa Jean. Agora vamos checar minha atriz coadjuvante. Mas quando ela abriu a matéria, a única foto que viu foi a sua própria. Era a foto de divulgação em que aparecia com os ombros de fora, que sua assistente de meio período sempre mandava. Tess torceu o nariz e voltou ao Google, sem saber direito porque queria ver Ramona de novo, mas só que precisava fazer isso. Quando finalmente achou uma foto da bibliotecária, viu aquilo de que seu subconsciente já devia suspeitar, pelo menos a julgar pelos comentários de Tom na viagem de volta para casa. Era uma matéria publicada na edição do dia 3 de agosto do Weekly Reminder. Brown Bages anuncia o cronograma de palestras para o outono, dizia a manchete. Logo abaixo, Ramona Norville estava de pé nos degraus da biblioteca, sorrindo e semicerrando os olhos em razão do sol. Uma foto horrível, tirada por alguém sem muito talento, e uma péssima, mas provavelmente típica, escolha de roupas por parte de Ramona. O blazer masculino fazia seu peito parecer tão largo quanto o de um jogador de futebol americano. Seus sapatos baixos eram marrons e feios. Uma calça cinza apertada demais exibia o que Tess e suas amigas de colégio chamavam de coxas roliças. "Uás que merda, Fritz", disse ela. Sua voz soou meio chorosa e angustiada. "Olhe isto." Fritz não veio olhar nem respondeu. Como poderia? Se ela estava transtornada demais para fazer a voz dele. "Melhor ter certeza do que você está vendo", disse a si mesma. "Você passou por um choque terrível, Tessa Jean. Talvez o maior choque pelo qual uma mulher possa passar, fora receber o diagnóstico de alguma doença fatal em um consultório médico. Então procure ter certeza." Ela fechou os olhos e evocou a imagem do homem com a velha picape Ford remendada com dureposte em volta dos faróis. Ele parecerá muito amigável à primeira vista. Você não achou que encontraria o gigante de João e o pé de feijão, aqui no meio do nada, né? Mas não havia nenhum pé de feijão. Só um homem enorme e bronzeado que não dirigia sua picape, e sim a vestia. Ramona Norville, que não parecia uma gigante do volante, mas certamente uma gigante da biblioteca, era velha demais para ser irmã dele. E se era lésbica, nem sempre tinha sido, porque a semelhança era inconfundível. A não ser que eu esteja muito enganada, estou olhando para a foto da mãe do meu estuprador. Capítulo 29. Tess foi à cozinha e bebeu um copo d'água. Mas só água não era suficiente. Uma garrafa de tequila pela metade tinha sido esquecida em um canto do armário da cozinha por muitos e muitos anos. Tess a pegou, pensou em servi-la em um copo, mas decidiu dar um gole direto da garrafa. A bebida desceu queimando sua boca e sua garganta, mas mesmo assim o efeito foi positivo. Ela bebeu um pouco mais, apenas um golinho, e então guardou a garrafa. Não tinha nenhuma intenção de ficar bêbada. Se algum dia ela havia precisado manter a cabeça no lugar, com certeza era aquele. A raiva, a maior e mais genuína raiva que sentirá em sua vida adulta, a invadira como uma febre, mas não era nenhuma febre que ela conhecia. Tess a sentia correr pelo corpo como um soro estranho, frio do lado direito e quente do lado esquerdo, onde ficava o coração. E parecia não chegar nem perto da cabeça, pois sua mente permanecia clara. Na verdade, ficará mais clara depois de tomar a tequila. Ela caminhou em círculos várias vezes pela cozinha, a cabeça baixa, uma das mãos massageando os hematomas em volta do pescoço. Não lhe ocorreu que estava andando em círculos pela cozinha assim como havia feito ao redor da loja deserta, depois de engatinhar para fora do cano que o gigante do volante pretendera que fosse sua tumba. Acreditava mesmo que Ramona Norville a havia mandado, ela, Tess, até seu filho psicótico, como uma espécie de sacrifício.
Isso seria possível. Achava que não. Será que tinha como garantir que os dois eram mãe e filho, baseada em uma foto ruim e na própria memória? Mas minha memória é boa, principalmente para guardar rostos. Bem, pelo menos era o que ela achava, mas todo mundo devia pensar assim também. Certo? Sim. E essa ideia toda é maluca. Você tem que admitir que Tess admitiu. Mas já tinha visto coisas mais loucas em programas sobre casos policiais reais a que ela assistia. As senhoras no apartamento em São Francisco que durante anos mataram seus inquilinos idosos e os enterraram no quintal por causa do dinheiro do seguro social. O piloto de avião que matou a esposa e depois congelou o corpo para poder passá-lo pelo triturador de madeira atrás da garagem. O homem que jogará gasolina nos filhos e então os cozinhara como galetos para garantir que sua esposa nunca tivesse a guarda que a justiça havia lhe dado. Uma mulher que mandava vítimas para o próprio filho era chocante e improvável, mas não impossível. Quando se tratava da perversidade humana, parecia não haver limites. Minha nossa! Tess ouviu falar com uma voz que combinava angústia e raiva. Minha nossa! Minha nossa! Minha nossa! Descubra! Tenha certeza absoluta! Se você conseguir! Ela voltou ao seu leal computador. Suas mãos tremiam muito, e precisou tentar 3 vezes até conseguir escrever transportadoras em Kolevish no campo de busca do Google. Finalmente ela acertou. Apertou Enter e lá estava no primeiro link da lista, transportadora Red Hawk. O link a levou ao site da Red Hawk, em que havia uma animação mal feita de um grande caminhão de carga com o que ela acreditava ser um falcão vermelho na lateral e a cara bizarra de um homem sorridente atrás do volante. O caminhão cruzou a tela da direita para a esquerda, virou e voltou da esquerda para a direita, e então virou de novo. Uma jornada de cruzamentos intermináveis. O slogan da empresa piscou em vermelho, branco e azul acima do caminhão animado. Os sorrisos vêm com o serviço. Para aqueles que desejavam ir além da tela inicial, havia 4 ou 5 opções, incluindo números telefônicos, preços e depoimentos de clientes satisfeitos. Tess pulou aquilo tudo e clicou na última opção, que dizia veja mais nova aquisição da nossa frota. E, quando a foto apareceu, a última peça se encaixou. Era uma fotografia bem melhor do que a de Ramona Norville nos degraus da biblioteca. Nela, o estuprador de Tess estava sentado no banco do motorista de um reluzente caminhão, daqueles com a cabine sob o motor, que exibia a inscrição transportadora Red Hawk, Kolevish, Massachusetts escrita em letras elegantes na porta. Ele não estava usando aquele boné marrom com manchas brancas, e o cabelo loiro, curto e espetado, revelado pela ausência do adereço, fazia com que ele se parecesse ainda mais com a mãe, de maneira quase assustadora. Seu sorriso alegre que parecia dizer, você pode confiar em mim, era o mesmo que Tess tinha visto na tarde do dia anterior. Aquele que ele ainda exibia quando disse em vez de trocar o seu pneu, o que me diz de eu te fuder? O que acha? Ver a foto fez aquele estranho soro de raiva circular mais rápido em seu corpo. As têmporas de Tess latejavam, mas ela não sentia exatamente dor de cabeça. Na verdade, era algo quase prazeroso. Ele estava usando o anel de vidro vermelho. A legenda abaixo da foto dizia, Austreuck, presidente da transportadora Red Hawk, visto aqui atrás do volante da mais nova aquisição da companhia, um Peterbilt 389, de 2008. Este incrível caminhão agora está disponível para os nossos clientes, que são os melhores de todo o país. Pode falar? Ao não parece um pai orgulhoso. Ela o ouviu chamando-a de vadia. De vadia chorona desgraçada, e cerrou os punhos. Sentiu as unhas perfurarem as palmas de suas mãos e as enterrou ainda mais, saboreando a dor. Pai orgulhoso. Seus olhos não paravam de voltar para aquela frase. Pai orgulhoso. A raiva corria cada vez mais rápido, circulando pelo corpo de Tess como ela circulara pela cozinha. Como circulara pela loja na noite anterior, alternando entre consciência e inconsciência, como uma atriz passando por uma série de holofotes. Você vai me pagar, Al. E pode esquecer a polícia, sou eu que vou aparecer para cobrar a dívida. E também havia Ramona Norville, a mãe orgulhosa do pai orgulhoso. Embora Tess ainda não estivesse muito certa sobre ela. Em parte porque não queria acreditar que uma mulher pudesse permitir que algo tão terrível acontecesse com outra, mas também porque conseguia imaginar uma explicação inocente. Chicopee não era tão longe de Kolevish, e Ramona podia usar o atalho da Stag Road sempre que ia até lá. Para visitar o filho, disse Tess, assentindo. Para visitar o pai orgulhoso desse novo caminhão. Quem sabe não foi ela a autora da foto dele atrás do volante. E por que ela não recomendaria sua rota preferida para palestrante do dia? Mas por que ela não disse, eu pego esse atalho toda hora para visitar meu filho? Não seria o natural. Talvez ela não goste de falar com estranhos sobre a sua fase Austreuck, disse Tess. A fase antes de ela descobrir o cabelo curto e os sapatos confortáveis. Era possível. Mas e quanto aos pedaços de madeira com pregos espalhados na pista? A armadilha? Ramona lhe indicara aquele caminho. E a armadilha tinha sido colocada lá com antecedência. Será que tinha ligado para ele? Ligara e dissera, estou te mandando uma bem gostosa. Cuidado para não perder. Isso ainda não quer dizer que ela esteja envolvida,
ou pelo menos não intencionalmente envolvida. O pai orgulhoso podia ficar de olho em suas palestrantes convidadas. Isso não seria muito difícil. Nem um pouco difícil, afirmou Fritz, depois de pular na escrivaninha. Então começou a lamber uma das patas. E se ele visse a foto de uma que gostasse, uma razoavelmente atraente, imagino que saberia que sua mãe a mandaria de volta pela. Tess parou. Não, isso não bate. Sem alguma dica da mamãezinha, como ele poderia saber que eu não estava voltando de carro para minha casa em Boston? Ou pegando um avião para minha casa em Nova York? Você pesquisou sobre ele no Google, disse Fritz. Talvez ele tenha pesquisado sobre você. Assim como ela. Dá para encontrar tudo na internet hoje em dia. Você mesma disse. Isso parecia fazer sentido, mas ainda era pouco para convencê-la. Tess achou que só havia uma maneira de ter certeza, fazendo uma visita surpresa à Sorta Norville, e olhando bem no fundo de seus olhos quando a visse. Se não encontrasse nada neles além de surpresa e curiosidade pelo retorno da autora da Willow Grove, e dessa vez para a casa de Ramona, em vez da biblioteca, isso seria uma coisa. Mas se também visse medo neles, do tipo, por que você está aqui e não em um bueiro enferrujado na Stag Road? Bem, isso seria interessante, Fritz. Não é mesmo? Fritz a encarou com seus perspicazes olhos verdes, ainda lambendo a pata. Parecia inofensiva, mas tinha garras escondidas. Tess já as havia visto e, algumas vezes, assentirá. Ela descobriu onde eu morava. Vamos ver se consigo retribuir o favor. Tess voltou ao computador, dessa vez para procurar pelo site da Books e Brown Bagers. Tinha certeza de que encontraria um site. Todo mundo tem sites hoje em dia. Até prisioneiros sentenciados à prisão perpétua por assassinato tinham sites. E estava certa. A Brown Bagers postava novidades sobre seus membros, críticas literárias e atas informais. E nada resumidas, de seus encontros. Tess clicou na última opção e começou a rolar a página. Não levou muito tempo para ela descobrir que o encontro do dia 10 de junho havia sido realizado na casa de Ramona Norville, em Brewster. Tess nunca visitará aquela cidade, mas sabia onde ficava. Havia passado por uma placa verde na estrada indicando o caminho para lá quando seguia para a apresentação do dia anterior. Ficava apenas a 2 ou 3 saídas ao sul de Chicopee. Em seguida, encontrou os registros de impostos da cidade de Brewster e procurou até encontrar o nome de Ramona. Ela pagará $913,06 em impostos sobre uma propriedade no ano anterior, que ficava na Alameda Lassemaquer, 75. Achei você, querida, murmurou Tess. Você precisa pensar bem no que pretende fazer, aconselhou Fritz. E até onde está disposta a ir? Se eu estiver certa, disse Tess, talvez bem longe. Ela começou a desligar o computador. Então se lembrou de mais uma coisa que valia a pena checar, embora soubesse que podia não dar em nada. Foi ao site do Weekly Reminder e clicou em obituários. Havia um campo para se escrever um nome para buscar. E Tess digitou Streuk. A busca obteve um único resultado, um homem chamado Roscoe Streuk. De acordo com a nota do obituário de 1999, ele havia morrido subitamente em casa, aos 48 anos. Deixará uma esposa, Ramona, e 2 filhos, Alvin, 23, e Lester, 17. Para uma escritora de mistérios, mesmo daqueles mais leves e sem sangue, morrido subitamente não era um bom sinal. Ela procurou no banco de dados do jornal, mas não encontrou mais nada. Continuou sentada por um instante, batendo impacientemente os dedos nos braços da cadeira como fazia quando estava trabalhando e empacava na procura por uma palavra, uma frase ou a melhor forma de descrever alguma coisa. Então pesquisou jornais ao oeste e ao sul de Massachusetts até achar o Republican, de Springfield. Quando digitou o nome do marido de Ramona Norville, a manchete que apareceu era clara e direta. Empresário de Chicopee comete suicídio. Streuk havia sido encontrado na garagem, pendurado em uma viga. Não havia um bilhete, e Ramona não foi citada no artigo, mas um vizinho disse ao repórter que o Sr. Streuk andava muito perturbado em razão de uma encrenca em que seu filho mais velho se metera. Em que tipo de encrenca Al se meteu, para deixar você tão perturbado? Perguntou Tess para a tela do computador. Teve algo a ver com uma garota? Um ataque? Talvez? Agressão sexual? Será que ele já estava evoluindo para coisas maiores nessa época? Se foi por isso que você se enforcou, você era um merda de um pai covarde e desprezível. Talvez Roscoe tenha recebido uma ajudinha, disse Fritz. De Ramona. Ela é uma mulher grande e forte, sabe. Mas é claro que sabe, você a viu. Novamente, aquilo não soou como a voz que ela fazia quando estava falando consigo mesma. Tess olhou para Fritz, assustada. O gato a encarou de volta, seus olhos verdes perguntando quem, eu? O que Tess queria fazer era dirigir direto para a Alameda Lassemaquer com a arma na bolsa. O que deveria fazer era parar de bancar a detetive e ligar para a polícia. Deixar que eles cuidassem de tudo. Era o que a velha Tess teria feito, mas ela já não era mais aquela mulher. Aquela mulher lhe parecia um parente distante, para quem você manda um cartão no Natal e esquece pelo resto do ano. Como não conseguia decidir o que fazer,
e ainda estava dolorida, Tess subiu as escadas e voltou para a cama. Dormiu por 4 horas e se levantou quase com o corpo travado demais para andar. Tomou 2 comprimidos de TY-Lenol extra forte. Esperou até surtirem efeito. Então foi de carro até uma Blockbuster, levando o espremedor de limão na bolsa. Decidiu que sempre andaria com ele quando dirigisse sozinha. Chegou à locadora um pouco antes de fecharem e pediu o filme da Jodie Foster chamado Corajosa. O funcionário, que tinha cabelos verdes, um piercing em uma orelha e parecia ter apenas 18 anos, sorriu indulgentemente e lhe explicou que o filme, na verdade, se chamava Valente. O Sr. Punk Retro também lhe disse que, por mais 50 centavos, ela poderia levar um saco de pipocas de micro-ondas. Tess quase falou que não queria, mas reconsiderou. "Mas que diabos, por que não?" perguntou ela ao Sr. Punk Retro. "Só se vive uma vez, certo?" Ele olhou para ela um pouco assustado, pensando melhor. Então sorriu e concordou que era um ótimo negócio para o cliente. Em casa, ela fez a pipoca, colocou o DVD para rodar e se jogou no sofá, com um travesseiro nas costas para proteger a área arranhada. Fritz se juntou a ela. E os dois viram Jodie Foster ir atrás dos homens, os vagabundos. "Como você está com sorte hoje, vagabundo?" Que haviam matado seu namorado. Foster se livra de outros vagabundos ao longo do caminho com uma pistola. Valente era bem aquele tipo de filme, mas Tess gostou assim mesmo. Achou que fazia todo sentido. E também que acabará perdendo algo durante todos aqueles anos. A pequena mas autêntica catarse que filmes como Valente ofereciam. Quando o DVD terminou, ela se virou para Fritz e disse: "Eu gostaria que Richard Widmark tivesse encontrado Jodie Foster em vez daquela velhinha na cadeira de rodas." Fritz concordou 100%. Capítulo 30. Deitada na cama naquela noite, com o vento de outubro chiando ao redor da casa e Fritz enroscado ao seu lado todo encolhido, Tess fez um pacto consigo mesma. Se acordasse no dia seguinte sentindo-se da mesma forma, iria procurar Ramona Norville e, talvez, depois disso, dependendo de como as coisas se desenrolassem na Alameda Lacemaquer, faria uma visita a Alvin, gigante do volante. Streuk. Era mais provável que ela acordasse com um pouco de sua sanidade restaurada e ligasse para a polícia. E não faria uma ligação anônima, encararia as consequências. Provar que tinha sido estuprada 40 horas e Deus sabe lá quantos banhos antes seria difícil, mas os sinais de agressão sexual eram bem claros e podiam ser vistos por todo o seu corpo. E quanto às mulheres no cano, era a advogada delas, gostasse disso ou não. Amanhã todas essas ideias de vingança vão parecer uma grande bobagem, como os delírios que as pessoas têm quando estão com febre alta. Mas, quando acordou no domingo, continuava operando no modo Nova Tess. Olhou para a arma na mesa de cabeceira e pensou: "Eu quero usá-la. Quero cuidar disso sozinha e, depois do que passei, eu mereço cuidar disso sozinha. Mas preciso ter certeza e não quero ser pega", disse ela para Fritz, que já estava acordado e se espreguiçava todo, preparando-se para mais um dia exaustivo de comer e dormir. Tess tomou banho, colocou uma roupa, então pegou um bloco de anotações amarelo e foi para a varanda. Olhou para o quintal dos fundos por quase 15 minutos, bebendo de vez em quando alguns goles de chá gelado. Por fim, escreveu "não seja pega" no alto da primeira folha. Pensou seriamente sobre isso e então começou a fazer anotações. Como era comum quando estava escrevendo um livro, o início foi lento, mas ela logo ganhou velocidade. Capítulo 31. Às 10 horas, Tess estava faminta. Preparou um café da manhã reforçado e comeu até a última migalha. Então devolveu o filme na locadora e perguntou se eles tinham o beijo da morte. Eles não tinham, mas, após 10 minutos procurando, ela escolheu outro chamado A Última Casa. Levou o filme para casa e assistiu com atenção. Na história, alguns homens estupravam uma jovem e a deixavam à beira da morte. Era tão parecido com o que havia acontecido com Tess que ela debulhou-se em lágrimas, chorando tão alto que Fritz fugiu do quarto. Mas continuou assistindo e foi recompensada com um final feliz. Os pais da jovem matavam os estupradores. Ela guardou o DVD na caixa e a deixou na mesa do corredor. Devolveria no dia seguinte, se ainda estivesse viva até lá. Planejava estar, mas nada era certo. Havia muitas reviravoltas estranhas na sinuosa estrada da vida. Tess tinha descoberto isso por experiência própria. Como tinha algum tempo de sobra, a manhã parecia passar muito devagar. Acessou de novo a internet, dessa vez procurando por informações sobre a encrenca em que Streuk se metera antes de o pai cometer suicídio. Não achou nada. Talvez o vizinho estivesse falando bobagem, vizinhos costumam fazer isso. Mas Tess pensava em outra possibilidade. O problema podia ter acontecido quando Streuk ainda era menor de idade. Nesse caso, os nomes não eram divulgados na imprensa e os registros do tribunal, presumindo que o caso fora levado a julgamento, eram mantidos em sigilo.
Mas talvez ele tenha piorado, disse ela. Esse tipo de cara geralmente piora, concordou Fritz. Isso era raro. Era Tom quem geralmente concordava. O papel de Fritz costumava ser o de bancar o advogado do diabo. Então, alguns anos depois, alguma outra coisa aconteceu. Algo pior. Digamos que a mamãe ajudou a encobrir o que houve. Não se esqueça do irmão caçula, disse Fritz. Lester. Ele pode ter participado disso também. Não me confunda com tantos personagens, Fritz. Tudo o que sei é que o gigante filho da puta do volante me estuprou e que a mãe dele pode ter sido cúmplice. Isso para mim já basta. Talvez Ramona seja a tia dele, especulou Fritz. Ah, cale a boca, mandou Tess, e Fritz obedeceu. Capítulo 32. Ela se deitou às 4 da tarde, não esperando que fosse dormir, mas seu corpo convalescente tinha as próprias prioridades. Adormeceu quase imediatamente. Quando acordou com o insistente pam-pam-pam de seu relógio na mesa de cabeceira, ficou feliz por ter programado o alarme. Lá fora, um vento tempestuoso típico de outubro varria as folhas das árvores, que passavam deslizando pelo seu quintal em rodopios coloridos. A luz tinha aquele estranho tom dourado que parecia uma característica exclusiva das tardes de fim de outono da Nova Inglaterra. O nariz estava melhor, a dor não passava de um latejar fraco, mas a garganta ainda doía, e ela foi mancando, e não andando, até o banheiro. Entrou no boxe e ficou debaixo do chuveiro até o banheiro estar tão cheio de vapor quanto um pântano inglês em uma história de Sherlock Holmes. O banho ajudou. 2 comprimidos de Tilenol do armário de remédios ajudariam ainda mais. Ela secou o cabelo e passou a mão no espelho para tirar o vapor. A mulher no reflexo a encarou de volta com olhos assombrados pela raiva e pela sensatez. O espelho ficou desembaçado por pouco tempo, mas foi o suficiente para Tess perceber que realmente queria fazer isso, quaisquer que fossem as consequências. Vestiu um suéter preto de gola alta e uma calça cargo preta com bolsos grandes. Prendeu o cabelo em um coque e depois colocou um boné preto. O coque fazia o boné ficar com o volume na parte de trás, mas pelo menos nenhuma possível testemunha poderia dizer. Não consegui ver bem o rosto dela, mas sei que tinha longos cabelos loiros, que estavam presos para trás com uma daquelas presilhas. Sabe? Do tipo que se pode comprar nas JCPenney. Tess desceu até o porão, onde seu caiaque estava guardado desde o dia do trabalho, e pegou a corda náutica amarela da prateleira acima dele. Usou a tesoura de jardim para cortar mais ou menos 1 metro dela, enrolou-a no antebraço e depois a guardou em um dos bolsos da calça. Subiu as escadas. Na cozinha, enfiou seu canivete suíço no mesmo bolso, o esquerdo. O bolso direito era para o espremedor de limão calibre .38. E outro item, que ela pegou na gaveta perto do fogão. Então colocou o dobro de ração para Fritz, mas, antes de deixá-lo comer, ela o abraçou e o beijou na cabeça. O velho gato abaixou as orelhas, mais por surpresa do que por desagrado, provavelmente. Sua dona não era muito beijoqueira, e correu para a vasilha assim que ela o colocou no chão. Veja se não vai comer tudo de uma vez, disse Tess. Pads vai acabar vindo aqui cuidar de você se eu não voltar, mas isso pode levar alguns dias. Ela sorriu, e então acrescentou. Eu te amo, sua bola de pelos ranzinza. Sei, disse Fritz, e então começou a comer. Tess deu uma última olhada nas anotações não seja pega, fazendo um inventário mental das coisas que levava e procurando relembrar tudo que pretendia fazer quando chegasse à Alameda Lacemaquer. Ela achava que o mais importante a se ter em mente era que as coisas nunca sairiam exatamente como planejado. Quando se tratava de uma situação como aquela, sempre havia imprevistos no caminho. Ramona podia não estar em casa. Ou podia estar, mas com o filho estuprador e assassino, os dois confortáveis na sala de estar, assistindo a algum filme edificante que alugaram na Blockbuster. Jogos Mortais, talvez. O filho caçula, sem dúvida conhecido em Coleviche como o pequeno do volante, podia estar lá também. Talvez Ramona estivesse até recebendo convidados para uma reuniãozinha ou um círculo de leitura naquela noite. O importante era não ficar sem ação caso acontecesse algo inesperado. Se não conseguisse improvisar, era bem provável que estivesse deixando sua casa em Stoke Village pela última vez. Ela queimou na lareira o papel não seja pega, espalhou as cinzas com o atiçador e então vestiu a jaqueta e um par de luvas finas de couro. A jaqueta tinha um bolso grande no forro. Tess guardou ali uma de suas facas de carne, só para dar sorte, e disse a si mesma para não se esquecer de que estava lá. A última coisa que precisava naquele fim de semana era de uma mastectomia acidental. Antes de sair, ligou o alarme contra roubo. O vento a cercou na mesma hora, levantando a gola de sua jaqueta e agitando sua calça. Folhas rodopiavam em mini-ciclones. No céu ainda não completamente escuro sobre seu agradável refúgio no subúrbio de Connecticut, nuvens passavam em frente à lua minguante. Tess achou que era uma boa noite para um filme de terror. Ela entrou no Expedition e fechou a porta. Uma folha caiu no para-brisa e depois voou para longe.
Perdi o juízo, constatou Tess. Ele deve ter caído e morrido naquele bueiro ou enquanto eu andava em volta da loja. É a única explicação. Ligou o carro. O Tom, acendeu e disse, olá, Tess. Vejo que vamos viajar. Isso mesmo, meu amigo. Tess se inclinou para a frente e inseriu a Alameda Lassemaquer, 75 na cabecinha metódica e mecânica de Tom. Capítulo 33. Ela havia checado a vizinhança de Ramona no Google Earth, e o cenário continuava o mesmo quando chegou lá. Até ali tudo bem. Brewster era uma pequena cidade da Nova Inglaterra. A Alameda Lassemaquer ficava no subúrbio e as casas eram afastadas umas das outras. Tess passou pelo número 75 a tranquilos 30 km por hora, verificando que as luzes estavam acesas e havia um único carro, um Subaru modelo novo, que praticamente berrava a bibliotecária, na entrada da garagem. Não havia sinal de nenhum caminhão, nem de nenhuma picape remendada. A rua terminava em uma rotatória. Tess entrou nela, pegou o retorno e parou na entrada da garagem de Ramona, sem se dar a mínima chance de hesitar. Desligou os faróis e o motor, e depois respirou fundo. Volte a salvo, Tess, disse Tom de seu lugar no painel. Volte a salvo, e então a levarei até seu próximo destino. Farei o possível. Ela pegou seu bloquinho amarelo, que agora não trazia nada escrito, e saiu do carro. Então andou até a porta de Ramona segurando blocos junto ao peito. Sua sombra projetada pela lua, talvez tudo que restara da velha Tess, caminhou ao seu lado. Capítulo 34. A porta da frente de Ramona era ladeada por janelas estreitas de vidro chanfrado. Eram grossas e distorciam a visão, mas Tess conseguiu ver um belo papel de parede e um corredor com piso de madeira polida. Dava para ver também uma mesa de centro com algumas revistas, ou talvez fossem catálogos. Havia uma sala grande no fim do corredor, e de lá vinha o som de uma televisão. Ela ouviu alguém cantando. Então Ramona provavelmente não estava assistindo a Jogos Mortais. Na verdade, se Tess estivesse certa e a música fosse Clean Y Mountain, Ramona estava assistindo a Noviça Rebelde. Tess tocou a campainha. Então ouviu lá de dentro uma melodia que parecia as notas iniciais de Dixie, uma escolha peculiar para a Nova Inglaterra. Mas, por outro lado, se Tess estivesse certa sobre ela, Ramona Norville era uma mulher estranha. Tess ouviu o som de passos pesados se aproximando e se virou, para que a luz do vidro chanfrado iluminasse apenas parte de seu rosto. Estendeu o bloco de notas em branco e fingiu que estava escrevendo com uma das mãos enluvadas. Deixou os ombros caírem um pouco. Era uma mulher fazendo algum tipo de pesquisa. Era noite de domingo, ela estava cansada, e tudo o que queria era descobrir o nome da pasta de dente preferida daquela mulher, ou talvez se tinha tabaco em lata, e então ir para casa. Não se preocupe, Ramona, você pode abrir a porta. Qualquer um pode ver que sou inofensiva, o tipo de mulher que não faria mal sequer a uma mosca. Pelo canto do olho, ela notou uma cara distorcida aparecer por trás do vidro chanfrado. Após uma pausa que pareceu ser longa demais, Ramona Norville abriu a porta. Sim, posso ajudar. Tess se virou. A luz que vinha da porta aberta incidiu diretamente sobre seu rosto. E o choque que ela viu estampado no rosto de Ramona, que ficou de queixo caído, lhe disse tudo o que precisava saber. O que você está fazendo? Tess pegou o espremedor de limão calibre .38 do bolso direito da calça. Durante a viagem de Stoke Village até ali, havia imaginado a arma prendendo na roupa nessa hora. Imaginara isso com uma clareza aterrorizante, mas conseguiu tirá-la tranquilamente. Afaste-se da porta. Se tentar fechá-la, eu atiro em você. Você não faria isso, disse Ramona. Ela não se afastou, mas também não fechou a porta. Está louca? Entre. Ramona usava um grande roupão azul, e quando Tess viu a frente dele se erguer abruptamente na altura do peito, levantou a arma. Se você começar a gritar, eu atiro. É melhor acreditar em mim, sua vaca, porque não estou de brincadeira. Ramona soltou o ar. Seus lábios se repuxaram para trás, revelando os dentes, e seus olhos iam de um lado para outro nas órbitas. Ela não parecia uma bibliotecária agora, nem alegre e acolhedora. Para Tess, ela parecia um rato pego fora da toca. Se disparar essa arma, o bairro inteiro vai ouvir. Tess duvidou disso, mas não discutiu. Não vai fazer diferença para você, porque estará morta. Entre. Se você se comportar e responder às minhas perguntas, pode ser que esteja viva amanhã. Ramona recuou, e Tess passou pela porta aberta, segurando com firmeza a arma à sua frente. Assim que fechou a porta, com o pé, Ramona parou de se mexer. Ela estava perto da mesa de centro com os catálogos. Nada de pegar coisas para atirar em mim, disse Tess.
e viu pelo modo como a outra mulher contraiu a boca que pegar e atirar coisas de fato passará pela mente de Ramona. Consigo ler você como um livro. De outro modo eu não estaria aqui. Continue recuando. Direto para a sala de estar. Adoro ver a família Von Trapp cantando. Você está louca, repetiu Ramona, mas começou a recuar novamente. Ela estava de sapato, mesmo de roupão. Usava sapatos grandes e horrorosos. Sapatos masculinos de cadarço. Não tenho ideia do que você veio fazer aqui, mas... Deixe de papo furado, mamãe. Nem se atreva. Estava bem na sua cara quando você abriu a porta. Claramente. Você achou que eu estava morta, não é? Não sei do que você... Estamos só entre garotas aqui, então por que não abre o jogo? Elas entraram na sala de estar. Havia pinturas sentimentais nas paredes, palhaços, crianças de rua com olhos grandes, e várias prateleiras e mesas lotadas de quinquilharias, globos de neve, bonecos troll, bibelos de porcelana, ursinhos carinhosos, uma casa de doces de cerâmica à la João e Maria. Embora Ramona fosse uma bibliotecária, não tinha livros à mostra. De frente para a TV, havia uma poltrona reclinável com apoio para os pés. Havia também uma mesinha ao lado dela com um pacote de salgadinhos cheios do Ondes, uma garrafa grande de Coca Zero, o controle remoto e um guia de televisão. Em cima da TV havia um porta-retratos com uma foto de Ramona e outra mulher se abraçando, as bochechas pressionadas juntas. Parecia ter sido tirada em um parque de diversões ou uma feira. Na frente da foto havia uma bomboniere de vidro que brilhava com faíscas de luz sob a iluminação no teto. Há quanto tempo você faz isso? Não sei do que você está falando. Há quanto tempo você banca a cafetina para seu filho estuprador e assassino? Ramona regalou os olhos, nervosa, mas negou de novo, o que deixava Tess com um problema. Quando chegará ali, matar Ramona Norville parecerá não só uma opção, mas também o desfecho mais provável. Tess tivera quase certeza de que poderia fazer isso, e de que a corda náutica no bolso esquerdo da calça não seria usada. Mas via que não teria como prosseguir com o plano, a menos que a mulher admitisse sua cumplicidade. Porque o que tinha visto no rosto dela quando dera de cara com Tess na porta, machucada, mas bem viva, não fora suficiente. Não o bastante. Quando começou? Quantos anos ele tinha? 15. Ele dizia que estava apenas se divertindo. É o que muitos dizem quando começam. Não tenho ideia do que você está falando. Você foi à biblioteca e fez uma apresentação perfeitamente aceitável, sem brilho. É claro que você estava lá apenas pelo dinheiro, mas pelo menos preencheu a data vazia no nosso calendário. E então, de repente, você aparece aqui na minha casa, apontando uma arma e fazendo todo tipo de acusações horror. Não adianta, Ramona. Eu vi a foto dele no site da Red Hawk, com o anel e tudo mais. Ele me estuprou e tentou me matar. Achou que tinha me matado. E você me mandou direto para ele. O queixo de Ramona caiu em uma combinação horrível de choque, medo e culpa. Isso não é verdade. Sua vadia estúpida. Você não sabe do que está falando. Ramona começou a andar para a frente. Tess levantou a arma. Nananina não. Não faça isso. Fique aí parada. Ramona obedeceu. Mas Tess achou que ela não ficaria parada por muito tempo. Estava criando coragem para lutar ou fugir. E, como Ramona devia saber que Tess a perseguiria caso corresse pela casa, ela provavelmente lutaria. A família Von Trapp continuava cantando. Dada a situação em que Tess se encontrava, em que havia se colocado, toda aquela cantoria feliz era de enlouquecer. Manteve o espremedor de limão apontado para Ramona com a mão direita, mas pegou o controle remoto com a esquerda e tirou o som da TV. Estava prestes a pousar novamente o controle, quando, de repente, ficou paralisada. Havia duas coisas em cima da TV, mas a princípio ela havia prestado atenção apenas na foto de Ramona e sua namorada, e só olhara de relance para a bomboniere. Agora via que o brilho, que ela julgara vir do vidro lapidado da bomboniere, não vinha dali coisa nenhuma. Vinha de algo dentro dela. Seus brincos estavam dentro da bomboniere. Seus brincos de diamante. Ramona pegou a casinha de doces de João e Maria da prateleira e as jogou. Com força, Tess se abaixou, e a casinha feita de doces passou a alguns centímetros da sua cabeça, despedaçando-se na parede às suas costas. Deu um passo para trás, tropeçou na poltrona e caiu toda esparramada no chão. A arma voou de sua mão. As duas correram para pegá-la. Ramona se jogou de joelhos e bateu o ombro contra o braço e o ombro de Tess como um jogador de futebol americano tentando deter o outro. Ramona pegou a arma, primeiro meio sem jeito, mas depois a segurando com firmeza. Tess colocou a mão dentro de sua jaqueta, fechando-a em volta do cabo da faca de carne, sua arma reserva, mesmo sabendo que não conseguiria se defender a tempo. Ramona era muito grande e maternal. Sim, era isso. Ela protegera aquele patife do seu filho durante anos e pretendia protegê-lo de novo. Tess deveria ter atirado nela no corredor assim que fechou a porta. Mas não consegui, pensou ela. E, mesmo naquele momento, saber que aquela era a verdade lhe trouxe algum conforto. Ela se ajoelhou,
a mão ainda dentro da jaqueta, encarando Ramona Norville. Você é uma escritora de merda e foi uma palestrante de merda, disse Ramona. Ela sorria, falando cada vez mais rápido. Sua voz parecia meio nasalada, com a cadência de um leiloeiro. Você soou forçada na palestra do mesmo modo como soa forçada em seus livros idiotas. Você era perfeita, e ele ia atacar alguém mesmo. Eu conheço os sinais. Mandei você por aquele caminho e funcionou direitinho. Estou feliz que ele tenha te fudido. Não sei o que você pensou que conseguiria vindo aqui, mas é isso que você vai ganhar. Ela puxou o gatilho, mas tudo o que se ouviu foi um clique seco. Tess tinha feito algumas aulas quando comprou a arma, e a lição mais importante fora não colocar uma bala na primeira câmara do tambor, para o caso de o gatilho ser puxado por acidente. Uma expressão quase cômica de surpresa passou pelo rosto de Ramona, e a rejuvenesceu. Ela olhou para a arma, e Tess aproveitou aquele momento para tirar a faca do bolso de dentro da jaqueta. Então se jogou para a frente e cravou-a até o punho na barriga de Ramona. A mulher deixou escapar um meio sem vida, que era para ser um grito, mas falhou. A pistola de Tess caiu. Ramona cambaleou em direção à parede, olhando para o cabo da faca, e bateu com um dos braços em alguns bibelos de porcelana. Eles caíram da prateleira e se despedaçaram no chão. Ela fez aquele novamente. A frente do roupão ainda não estava manchada, mas o sangue começou a pingar nos sapatos masculinos de Ramona Norville. Ela levou as mãos ao cabo da faca, tentou tirá-la, e então deixou escapar aquele pela terceira vez. Olhou para Tess, sem conseguir acreditar. Tess a encarou de volta. Ela estava se lembrando de algo que acontecerá em seu 10º aniversário. Seu pai havia lhe dado um estilingue, e ela saíra à procura de alvos. Em certo momento, a 5 ou 6 quarteirões da sua casa, viram um cachorro de rua com a orelha rasgada, revirando uma lata de lixo. Ela então colocará uma pedrinha em seu estilingue e atirara, querendo apenas assustar o animal. Ou foi isso que dissera a si mesma, mas acabará acertando no traseiro. O cão ganira alto e fugira, mas antes lançara a Tess um olhar de censura que ela nunca esqueceu. Teria dado qualquer coisa para voltar atrás no que havia feito, e nunca mais atirou com seu estilingue em outro ser vivo. Ela entendia que matar fazia parte da vida, não sentia nenhum remorso quando acertava algum mosquito ou colocava ratoeiras quando via fezes de rato no porão, e já tinha comido sua parcela de hambúrgueres do McDonald's. Mas na época acreditara que nunca mais seria capaz de machucar outro ser daquele jeito sem sentir remorso ou arrependimento. Só que não sentiu nenhum dos dois naquela sala de estar na Alameda Lacemaquer. Talvez porque, no final das contas, tenha sido legítima defesa. Ou talvez o motivo não tenha nada a ver com isso. Ramona, disse ela, estou sentindo uma certa afinidade com Richard Widmark agora. É isso que fazemos com dedos duros, querida. Ramona estava parada em uma poça do próprio sangue, e no roupão começavam a aparecer pequenas manchas. Seu rosto estava pálido, os olhos escuros, arregalados e brilhando com o choque. Ela passou a língua lentamente pelo lábio inferior. Agora você pode ficar aí se contorcendo e pensando no que fez. Que tal? Ramona começou a escorregar, os sapatos masculinos fazendo barulho enquanto derrapavam no sangue. Ela estendeu o braço para se apoiar em uma das prateleiras, mas acabou arrancando-a da parede. Um pelotão de ursinhos carinhosos tombou para a frente e cometeu suicídio. Embora ainda não sentisse arrependimento ou remorso, Tess descobriu que, apesar das suas frases de efeito, lá no fundo ela não tinha muito a ver com Tommy Udo. Não sentia necessidade de assistir ao sofrimento de Ramona ou de prolongá-lo. Então se abaixou e pegou a pistola. Do bolso direito da calça, tirou aquilo que havia pegado na gaveta da cozinha ao lado do fogão. Era uma luva térmica acolchoada. Ela silenciaria um único tiro de pistola de forma bastante eficaz, desde que o calibre não fosse muito alto. Ela havia aprendido aquilo enquanto escrevia a Sociedade de Tricô de Willow Grove Viaja em um cruzeiro misterioso. Você não entende. A voz de Ramona não passava de um sussurro áspero. Não pode fazer isso. É um erro. Me leve, hospital. O erro foi seu. Tess colocou a luva acolchoada sob o cano da pistola, que estava em sua mão direita, por não castrar seu filho no momento em que descobriu o que ele era. Então encostou a luva na têmpora de Ramona Norville, empurrou a cabeça dela um pouco para o lado e puxou o gatilho. O som que saiu da arma foi grave e forte, como o de um homem grande limpando a garganta. E então acabou. Capítulo 35. Tess não tinha pesquisado o endereço de Austreuk no Google. Esperava consegui-lo com Ramona. Mas, como já sabia, esse tipo de coisa nunca saía exatamente como planejado. O que precisava fazer naquele momento era manter a cabeça no lugar e terminar o que começara. O home office de Ramona ficava no andar de cima, montado no que provavelmente devia ter sido um quarto de hóspedes. Havia mais ursinhos carinhosos e bibelos de porcelana por lá. Também havia uma meia dúzia de fotos emolduradas, mas nenhuma dos filhos,
de sua namorada ou do bom e falecido Roscoe Strelk. Eram fotos autografadas de escritores que haviam dado palestras na Brown Bagers. O quarto lembrou Tess do saguão da Destagerin, com suas fotografias de bandas. Ela não me pediu para autografar a minha foto, pensou Tess. É claro que não. Porque ela iria querer se lembrar de uma escritora de merda como eu. Ela me via apenas como uma cabeça oca que podia usar para preencher um buraco em sua programação. Sem falar em carne fresca para o moedor do seu filho. Que sorte a deles eu ter aparecido na hora certa. Na escrivaninha de Ramona, abaixo de um quadro de avisos tomado por circulares e correspondência da biblioteca, havia um Mac muito parecido com o de Tess. A tela estava preta, mas a luz brilhante da CPU lhe disse que estava apenas em modo de espera. Ela apertou uma das teclas, ainda de luva. A tela acendeu, e ela se viu de frente para a área de trabalho de Ramona. O computador não pedia nenhuma daquelas senhas irritantes. Perfeito. Tess clicou no ícone de contatos, foi até a letra R e encontrou a Red Hawk. O endereço era Transport Plaza, 7, Township Road, Coleviche. Ela então desceu até a letra S e achou tanto o seu conhecido gigante de sexta-noite quanto o irmão dele, Lester. Gigante do volante e pequeno do volante. Os dois moravam na Township Road, perto da empresa que deviam ter herdado do pai. Alvin no número 23 e Lester no 101. Se houvesse um terceiro irmão, pensou Tess, eles seriam os 3 caminhoneirinhos. Um em uma casa de palha, outro em uma casa de madeira e o último em uma casa de tijolos. Infelizmente, só existem 2. Tess desceu as escadas. Então pegou os brincos na bomboniere e guardou-os no bolso da jaqueta, enquanto olhava para a mulher morta sentada contra a parede. Não havia pena no olhar de Tess, apenas o tipo de desprendimento que qualquer um teria por um trabalho difícil que estava terminado. Não havia necessidade de se preocupar com evidências. Tess estava confiante de que não havia deixado nenhum vestígio para trás, nem um único fio de cabelo. A luva térmica, agora com um buraco, estava de volta em seu bolso. A faca era bastante comum, do tipo vendido em qualquer loja de departamentos do país. Até onde sabia, ou se importava, a faca podia pertencer ao próprio jogo de talheres de Ramona. Até ali, nada ligava ao crime, mas a parte difícil ainda estava por vir. Ela saiu da casa, entrou no carro e foi embora. 15 minutos depois, parou no estacionamento de um shopping deserto apenas por tempo bastante para inserir Township Road, 23, Coleviche, no GPS. Capítulo 36. Tess seguiu as orientações de Tom e, pouco depois das 9 da noite, já estava perto de seu destino. A lua minguante ainda estava baixa no céu. O vento soprava mais forte do que nunca. A Township Road tinha saída para o S-47, mas ficava a pelo menos 11 quilômetros da Destagerin e mais longe ainda do centro de Coleviche. A Transport Plaza ficava na interseção das 2 estradas. De acordo com as placas, 3 transportadoras e uma empresa de mudanças tinham sede ali. Seus prédios eram feios e pareciam pré-fabricados. O menor deles pertencia à transportadora Red Hawk. Todos estavam escuros naquela noite de domingo. Atrás deles, havia acres e mais acres de estacionamento cercados por arame e iluminados por lâmpadas de arco voltaico de alta intensidade. A garagem da empresa estava cheia de caminhões. Pelo menos um deles tinha a transportadora Red Hawk escrito na lateral. Mas Tess não achava que era o mesmo que vira no site, aquele com o pai orgulhoso ao volante. Havia uma parada de caminhões perto da área da garagem. As bombas de combustível, mais de uma dúzia, estavam iluminadas pelas mesmas lâmpadas de alta intensidade. Luzes fluorescentes iluminavam o lado direito do prédio principal. O lado esquerdo estava escuro. Havia outro prédio, em forma de U, nos fundos. Vários carros e caminhões estavam estacionados por lá. A imensa placa à beira da estrada era digital e estava cheia de informações chamativas em vermelho. Parada de caminhões em Township do Rishi. Você dirige. Nós abastecemos. Comum $2,99, litro diesel $2,69, litro. Venha comprar os mais novos bilhetes da loteria. Restaurante fechado domingo noite. Desculpem. Não temos chuveiros domingo noite. Loja e hotel sempre abertos. Trailers sempre bem-vindos. E, na parte de baixo, o seguinte texto mal escrito, mas ardoroso. Apoiem nossas tropas. Vitória no Afeganistão. Com caminhoneiros indo e vindo, enchendo o tanque e a barriga, mesmo com as luzes apagadas, Tess via que o restaurante, quando aberto, era do tipo em que frango frito, bolo de carne e pudim de pão sempre estariam no menu. O lugar provavelmente fervilhava durante a semana, mas domingo à noite parecia um cemitério porque não tinha nada ali, nem mesmo uma boate como a Destager. Havia um único veículo estacionado perto das bombas, de frente para a estrada, com uma mangueira enfiada no tanque de gasolina. Era uma velha picape Ford F-150 com dureposte em volta dos faróis. Era impossível identificar a cor com aquela luz forte, mas Tess não precisava. Já tinha visto aquela picape de perto e conhecia bem a cor.
A cabine estava vazia. Você não parece surpresa, Tess, comentou Tom enquanto ela parava no acostamento da estrada e estreitava os olhos em direção à loja. Dava para ver duas pessoas lá dentro, apesar do forte brilho que vinha de fora. E dava para ver que uma delas era grande. Ele era grande ou muito grande? Betsy Neal tinha perguntado. Não estou nem um pouco surpresa, disse Tess. Ele mora por aqui. Aonde mais iria para abastecer o carro? Talvez ele esteja se preparando para viajar. A essa hora em um domingo? Acho que não. Ele devia estar em casa, assistindo a Noviça Rebelde. Acho que bebeu toda a cerveja que tinha e veio até aqui comprar mais. E decidiu aproveitar para encher o tanque. Mas você pode estar errada. Não é melhor parar atrás da loja e segui-lo quando ele sair. Mas Tess não queria fazer isso. A fachada da loja na parada de caminhões era toda de vidro. Se ele olhasse para fora, poderia vê-la chegar com o carro. Mesmo que fosse difícil identificar seu rosto sob a forte iluminação do posto de gasolina, poderia reconhecer o carro. Havia vários utilitários da Ford na estrada, mas, depois da noite de sexta-feira, Expeditions pretos chamariam a atenção de Austreuck. E ainda havia a placa do carro. Com certeza ele notara que sua placa era de Connecticut quando parou ao seu lado no estacionamento cheio de ervas daninhas da loja deserta. Mas ainda havia outra coisa. Algo bem mais importante. Ela continuou a dirigir, deixando a parada de caminhões em Township do Richie para trás. Não quero ficar atrás dele, disse ela. Quero estar na frente, esperando por ele. E se ele for casado? Tess? Perguntou Tom. E se tiver uma esposa esperando por ele? A ideia a assustou, por um momento. Então ela sorriu, e não apenas porque o único anel que ele usava era grande demais para ser de rubi. Caras como ele não têm esposas, afirmou ela. Não uma que fique muito tempo com eles, de qualquer forma. Havia uma única mulher na vida de Al, e ela está morta.